Olá, meus irmãos, queridos amigos, desejo um bom dia e que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje eu quero ler o que está no Salmo 32, versículos 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi, o autor aqui desse salmo, ele diz que o pecado dele e o não arrependimento e o não confessar o seu pecado, né, de maneira mais imediata, isso fez com que a mão de Deus pesasse sobre ele e trouxesse até consequências físicas e emocionais na vida dele, né? Ele diz que a sensação é de que os ossos estavam envelhecendo, secando, né? Aquilo estava trazendo um peso, uma angústia, imagino eu, muito grande para Davi, né? O peso do pecado é assim mesmo, né? Quando nós que somos do Senhor e vivemos em um pecado, ele traz esse peso sobre as nossas vidas, a consequência. A mão do Senhor pesa, né? E isso traz um grande prejuízo para as nossas vidas, um grande peso, um grande fardo, né, físico, emocional nas nossas vidas. E Davi, ele diz que ao se arrepender do seu pecado, ele diz, eu vou confessar o meu pecado ao Senhor e não mais ocultar ou não mais praticar o meu pecado. O arrependimento, ele sempre vem seguido da decisão de não mais cair no mesmo pecado, de lutar contra o pecado. Quando nós nos entristecemos com o pecado, quando nós nos sentimos mal com o pecado, mas mesmo assim não abandonamos, isso significa que nós não nos arrependemos verdadeiramente. Nós estamos com remorso, né? Nós talvez lamentamos essas consequências do pecado, mas ainda assim queremos o pecado. O arrependimento sincero do pecado traz a decisão, junto com ele traz a decisão de não mais cair no pecado, de lutar fortemente contra o pecado. E foi assim que Davi também fez, né? Eles não vão mais ocultar o pecado, não vão mais praticar o pecado. E o resultado é que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor perdoa. Davi teve a certeza de que foi perdoado pelo Senhor do seu pecado, né? E nós, quando pecamos, caímos, né? Quando nos arrependemos, abandonamos o pecado, confessamos ao Senhor, nós podemos ter a certeza de que Ele nos perdoa, né? 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, nos perdoa o pecado e nos purifica de toda injustiça, né? Que nós não venhamos a estar vivendo em pecado, mas lutando contra o pecado, se arrependendo do pecado, confessando ao Senhor e não mais o praticando, né? Porque assim estaremos vivendo, gozando da paz e do perdão do Senhor nas nossas vidas. E isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.